Parte 2, capítulo 8. Com a coluna pressionada contra o tronco de uma videira grossa, eu ouvia o barulho do esfregão de Elizabeth. Deveria estar dando minha caminhada matinal, mas não tinha vontade de andar. Elizabeth abrira todas as janelas para deixar entrar o primeiro ar quente da primavera, e de onde eu estava, na fileira de vinhas mais próxima da casa, podia escutar cada movimento seu. Já estava na casa dela havia 6 meses e tinha me acostumado ao seu conceito de educação domiciliar. Eu não tinha uma mesa. Elizabeth não comprou um quadro negro, um livro didático, nem cartilhas. Em vez disso, colou uma programação à porta da geladeira, uma folha fina de papel de arroz com uma letra delicada, as beiradas se enrolando em volta de ímãs redondos e prateados, e eu era responsável pelas atividades e tarefas descritas nela. A lista de Elizabeth era detalhada, exaustiva e precisa, mas nunca aumentava nem mudava. Todos os dias, depois do café da manhã e da minha caminhada matinal, eu escrevia no diário encadernado em couro preto que ela havia comprado para mim. Sabia escrever bem e minha ortografia era excelente, mas cometia erros de propósito para que Elizabeth ficasse do meu lado, soletrando e corrigindo as palavras. Quando terminava, eu a ajudava a preparar o almoço e calculávamos as medidas das receitas, dobrando ou reduzindo pela metade os ingredientes. A prataria cuidadosamente enfileirada se tornava frações, e xícaras de grãos de feijão complicavam problemas de aritmética. Com o calendário que usava para acompanhar as mudanças climáticas, ela me ensinou a calcular médias, porcentagens e probabilidades. Ao final de cada dia, Elizabeth lia para mim. Em sua casa havia diversas prateleiras de clássicos infanto-juvenis, edições de capa dura, empoeiradas com títulos estampados em dourado, O Jardim Secreto, Poliana e Laços Humanos. Mas eu preferia os livros sobre viticultura, com ilustrações de plantas e equações químicas que davam pistas sobre o mundo que me cercava. Eu decorava os termos técnicos: lixiviação de nitrato, sequestro de carbono, controle integrado de pragas, e os usava em conversas casuais com uma seriedade que fazia Elizabeth rir. Antes de dormir, riscávamos aquele dia no calendário do meu quarto. Durante o mês de janeiro, simplesmente fiz um pequeno X vermelho na caixa que havia abaixo da data, mas no final de março já anotava as temperaturas mínima e máxima, como Elizabeth fazia em seu próprio calendário. O que tínhamos comido no jantar e uma lista das atividades do dia. Elizabeth cortou um bloco de post-its do tamanho dos quadrados das datas e muitas noites eu preenchia 5 ou 6 deles antes de me deitar. Mais do que um ritual noturno, o calendário era uma contagem regressiva. O dia 2 de agosto, após meu suposto aniversário, estava destacado. O quadrado inteiro pintado de cor de rosa, com um hidrocor preto. Elizabeth escrevera 11 horas, terceiro andar, sala 305. Por lei, eu deveria morar com Elizabeth 1 ano antes que minha adoção pudesse ser formalizada. Meredith havia marcado nossa audiência com a juíza para 1 ano depois de minha chegada. Conferi as horas no relógio que Elizabeth me dera. Ainda faltavam 10 minutos para ela me deixar voltar para casa. Encostei a cabeça nos galhos nus da videira. Analisei as primeiras folhas verdes que já haviam brotado de gomos cerrados, perfeitas versões em miniatura do que se tornariam. Cheirando uma delas, mordisquei uma beirada, pensando em escrever no meu diário sobre o gosto de uma videira antes de ela dar frutos. Conferi as horas outra vez, 5 minutos. Então, em meio ao silêncio, ouvi a voz de Elizabeth. Soava clara, confiante, e por um instante achei que ela estivesse me chamando. Corri de volta para casa, mas me detive quando percebi que ela estava ao telefone.
Embora não tivesse voltado a falar sobre a irmã desde nossa visita à fazenda de flores, soube na mesma hora que ela havia telefonado para Catherine. Chocada, sentei-me no chão de terra debaixo da janela da cozinha. Outra safra garantida, disse ela, não sou de beber. Mas hoje em dia entendo melhor o papai. Compreendo a tentação de começar o dia com uma dose de uísque, para espantar o medo do frio, como ele dizia. Ela fez uma pausa breve e percebi que mais uma vez estava falando com a secretária eletrônica da irmã. Enfim, sei que você me viu naquele dia em outubro. Viu a Vitória? Ela não é linda? É claro que você não quis me receber e preferi respeitar isso, lhe dar mais tempo. Por isso não tenho telefonado. Mas não posso esperar mais. Decidi voltar a ligar todos os dias. Mais de uma vez por dia, provavelmente até você aceitar falar comigo. Preciso de você, Catherine. Não entende isso? Você é a única família que me resta. Fechei os olhos ao ouvir aquelas palavras. Você é a única família que me resta. Havia 8 meses que estávamos juntas, fazendo 3 refeições por dia à mesa da cozinha, trabalhando lado a lado. Faltavam menos de 4 meses para minha adoção. Ainda assim, Elizabeth não me considerava sua família. Em vez de tristeza, senti raiva e quando ouvi o clique do telefone, seguido pelo barulho de água suja sendo despejada por um ralo, subi os degraus da frente pisando firme. Esmurrei a porta com os punhos cerrados, como se quisesse arrombá-la. O que eu sou, então? Tive vontade de gritar. Por que estamos fingindo? Mas quando Elizabeth abriu a porta e olhei seu rosto surpreso, comecei a chorar. Não me lembrava de ter chorado antes, e as lágrimas pareciam uma traição à minha raiva. Estapeei meu rosto por onde elas corriam. A pontada de dor que sentia a cada tapa me fazia chorar ainda mais. Elizabeth não perguntou por que eu estava chorando, apenas me puxou para dentro da cozinha. Sentando-se numa cadeira de madeira, me aninhou desajeitadamente em seu colo. Dentro de poucos meses eu teria 10 anos. Estava velha demais para me sentar no seu colo, para ser aninhada daquele jeito e consolada. Também já era velha demais para ser devolvida. De repente, fiquei ao mesmo tempo aterrorizada diante da ideia de ser mandada para um abrigo e surpresa pelo fato de a tática de Meredith para me assustar ter funcionado. Com o rosto enterrado no pescoço de Elizabeth, eu soluçava sem parar. Ela me abraçou apertado. Esperei que dissesse para eu me acalmar, mas ela não fez isso. Minutos se passaram. Um cronômetro de cozinha apitou no fogão, mas Elizabeth não se levantou. Quando finalmente ergui a cabeça, a cozinha recendia a chocolate. Elizabeth havia feito um soufflé para comemorar a virada do tempo e o aroma era forte e doce. Sequei os olhos no ombro da sua blusa e me endireitei, afastando-me para encará-la. Quando nossos olhares se cruzaram, pude ver que ela também tinha chorado. Lágrimas pendiam da sua mandíbula para cair em seguida. Eu amo você, disse Elizabeth, fazendo-me voltar a chorar. No forno, o soufflé de chocolate começou a queimar. Parte 2, capítulo 9. Na manhã de segunda-feira, Grant saiu bem cedo para o mercado de flores, mas não fui com ele. Quando acordei, horas depois, fiquei surpresa ao descobrir que não estava sozinha na fazenda. Homens gritavam uns para os outros entre as fileiras de flores, e mulheres se ajoelhavam no solo molhado, arrancando ervas daninhas. Observei tudo aquilo pelas janelas, a poda, o cultivo, a fertilização e a colheita. Nunca tinha me passado pela cabeça que outras pessoas, além de Grant, cuidassem daqueles vários acres de flores, mas assim que vi os trabalhadores em ação,
Me pareceu ridículo que eu pudesse ter imaginado algo diferente. Havia muito trabalho, inúmeras tarefas, e, embora não gostasse da ideia de dividir a fazenda com mais ninguém, especialmente no primeiro dia em que Grant me deixava sozinha ali, me senti grata pelos trabalhadores que persuadiam as centenas de tipos de flores a desabrocharem. Troquei de roupa, vestindo uma camiseta branca limpa, e escovei os dentes. Peguei um pedaço de pão, a câmera e saí da torre de água. Os trabalhadores me cumprimentaram, meneando a cabeça e sorrindo, mas não puxaram conversa. Entrei na estufa mais próxima. Era a que Grant havia me mostrado em nosso primeiro passeio por ali, quase toda composta de orquídeas, com uma só parede de vários tipos de hibisco e açucenas. Estava mais quente lá dentro e me senti confortável com minha camiseta fina. Comecei pela prateleira mais alta da parede esquerda, numerando meu bloco de notas. Tirei 2 fotos de cada flor e escrevi seus nomes científicos em vez dos ajustes da câmera. Mais tarde, usaria os livros de jardinagem de Grant para determinar o nome comum de cada uma, escrevendo-o nas margens da folha e abrindo meu dicionário para colocar um X ao lado das que havia fotografado. Gastei 4 rolos de filme e fiz 16 marcações em meu dicionário. Levaria a semana inteira para fotografar todas as flores desabrochadas e toda a primavera para esperar as outras abrirem. Mesmo assim, provavelmente não conseguiria fotografar tudo. A poucos passos da parede dos fundos, com o olho colado ao visor da câmera, tropecei em um objeto grande no meio do corredor. Quando olhei para baixo, vi uma caixa de papelão fechada. A palavra junquilho estava escrita no topo com hidrocor preto grosso. Espiei dentro da caixa. 6 vasos de cerâmica encontravam-se dispostos lado a lado. A terra arenosa dentro deles estava úmida, como se tivessem sido regados naquela manhã. Enfiei meu dedo uns 2 centímetros na terra, esperando sentir um broto prestes a emergir, mas não havia nada. Fechando a caixa, segui adiante. A câmera clicando e o filme avançando sempre que eu encontrava uma nova planta com um botão aberto. Os dias se seguiram desta forma. Grant saía antes que eu acordasse. Eu passava longas tardes sozinha nas estufas, cruzando com trabalhadores gentis, no trajeto entre meu trabalho e a torre de água. Quase todas as noites, Grant trazia comida da rua, mas às vezes jantávamos pizza congelada ou sopa enlatada com pacotes inteiros de pão de forma. Depois do jantar, líamos juntos no segundo andar e às vezes até dividíamos o sofá. Nessas noites, eu esperava a necessidade atordoante de solidão tomar conta de mim, mas assim que o clima começava a ficar pesado, Grant se levantava, me dava boa noite e desaparecia pela escada em espiral. Às vezes, voltava 1 hora depois, outras só na noite seguinte. Eu não sabia para onde ele ia, nem onde dormia, mas não perguntava. Já estava em sua casa havia quase 2 semanas, quando ele chegou um fim de tarde com um frango cru. O que vamos fazer com isso? Perguntei, erguendo a ave fria em sua embalagem de plástico. Cozinhar, respondeu ele. Como assim cozinhar? Nem sabemos limpar esse bicho. Grant me mostrou uma tira comprida de papel, a nota fiscal das compras. No verso, havia anotado instruções de preparo e as leu em voz alta para mim. Começavam com pré-aquecer o forno e terminavam com algo sobre alecrim e batatas. Acendi o forno. Pronto, já dei minha contribuição, falei. Daqui para frente é com você. Sentei-me à mesa. Ele pegou um tabuleiro e lavou as batatas, cortando-as em cubos e salpicando-as com alecrim.
Depois de colocá-las no tabuleiro com o frango, regou tudo com azeite de oliva, sal e temperos de um pequeno jarro. Por fim, lavou as mãos e colocou o tabuleiro no forno. Pedi ao açougueiro a receita mais simples possível, e foi essa que ele me passou. Nada mal, não é? Dei de ombros. O único problema, acrescentou ele, é que leva mais de 1 hora para assar. Mais de 1 hora. A ideia de esperar me deu dor de cabeça. Não tinha comido nada desde o café da manhã e meu estômago estava vazio a ponto de eu ficar enjoada. Grant acendeu uma vela e pegou um baralho. Para passar o tempo, falou. Então programou um cronômetro de cozinha e se sentou à minha frente. Jogamos cartas à luz de velas. Isso nos manteve entretidos o suficiente para que não desmaiássemos. Quando o cronômetro apitou, coloquei os pratos na mesa e Grant cortou o peito do frango em fatias finas. Arranquei uma coxa da ave dourada e comecei a comer. Estava delicioso. O sabor era inversamente proporcional ao trabalho que Grant tivera para preparar. A carne estava quente e macia. Mastiguei e engoli pedaços enormes. Então arranquei a outra coxa antes que Grant pudesse pegá-la, comendo primeiro a pele bem temperada. Na minha frente, Grant comia uma fatia de peito com garfo e faca, cortando um pedaço de cada vez e mastigando devagar. Seu rosto demonstrava tanto o prazer de saborear o prato quanto o orgulho por seu feito. Ele largou os talheres e, quando olhou para mim, pude notar que estava gostando de ver meu apetite voraz. Seu olhar atento me deixou sem graça. Larguei a segunda coxa, da qual só restava o osso. Você sabe que não vamos ficar daquele jeito, certo? Perguntei. Como aqueles dois? Grant olhou para mim confuso. Na farmácia, aquele casal de velhos. O Tapinha e as Piscadelas. Não vamos ficar daquele jeito. Você provavelmente nem vai mais me conhecer daqui a 60 anos, falei. O sorriso dele se desfez. Por que você tem essa certeza? Refleti sobre a pergunta dele. Eu tinha certeza e Grant sabia disso, mas era difícil explicar por quê. O máximo de tempo que já convivi com uma pessoa, com exceção de minha assistente social, que não conta, foram 15 meses. O que aconteceu depois desses 15 meses? Eu o encarei com olhos suplicantes. Quando percebeu qual era a resposta, ele desviou o olhar constrangido. Mas por que não agora? Essa era a pergunta mais apropriada, e quando ele a fez, eu soube qual era a resposta. Não confio em mim mesma, declarei. Seja qual for a vida que você imagine para nós dois juntos, não vai acontecer. Eu estragaria tudo. Eu podia ver que Grant estava pensando no que falei, tentando vislumbrar o abismo entre meu tom categórico e sua visão do nosso futuro, e construindo uma ponte entre os dois extremos, com uma combinação de esperança e mentiras. Diante de suas fantasias desesperadas, senti uma mistura de pena e vergonha. Por favor, não perca seu tempo, pedi. Tentando, quero dizer. Já tentei uma vez e fracassei. Não é possível para mim. Quando Grant voltou a me olhar, a expressão em seu rosto havia mudado. Seu maxilar estava contraído, as narinas ligeiramente dilatadas. Você está mentindo, disse ele. O quê? Perguntei. Aquela não era a resposta que eu estava esperando. Grant pressionou os dedos contra a testa e, quando falou, suas palavras saíram lentas e cautelosas. Não minta. Pode dizer que nunca vai me perdoar pelo que minha mãe fez, ou que tem nojo de olhar para mim, mas não minta dizendo que é por sua culpa que nós nunca poderemos ficar juntos. Peguei os ossos do frango, limpando a gordura dos tendões. Não conseguia encará-lo.
Precisava de tempo para processar o que ele estava dizendo. Pelo que minha mãe fez. Só havia uma explicação. Quando reencontrei Grant, procurei raiva em seu rosto. Como não a encontrei, imaginei estar sendo perdoada. Mas a realidade era bem diferente. Grant não estava com raiva de mim porque não conhecia a verdade. Eu não sabia como era possível que ele morasse com sua mãe na época. E ainda assim não soubesse, mas não perguntei. Não estou mentindo, foi tudo o que consegui dizer. Grant largou o garfo, o metal retinindo contra o prato de cerâmica e se levantou. Você não foi a única que teve a vida arruinada por ela, disse, saindo da cozinha e desaparecendo na noite. Tranquei a porta atrás dele. Parte 2, capítulo 10. O mercado dos fazendeiros ficava cheio em julho. Carrinhos de bebê abarrotados de compras e carregando crianças sujas de frutas bloqueavam os corredores, enquanto velhos com carrinhos de mão agitavam impacientemente os braços para as mães distraídas. Ao caminhar, eu esmagava cascas de pistache descartadas. Apertei o passo para acompanhar Elizabeth, que estava indo comprar amoras. Ela me disse que depois do almoço faríamos bolo de amoras e sorvete. Era um suborno para me manter dentro de casa, longe do calor, sem pretendentes e de suas uvas que amadureciam depressa. Relutei, mas acabei concordando. Durante toda a primavera, Elizabeth e eu havíamos trabalhado lado a lado no vinhedo, e agora que não havia quase mais nada a fazer além de esperar, eu não queria me afastar das plantas. Sentia a falta das longas manhãs chupando as uvas, podando brotos que surgiam na base dos troncos, para que as videiras concentrassem suas forças onde deveriam. Sentia a falta de pegar uma faca de cozinha e seguir o pequeno trator que Elizabeth usava para sulcar a terra, arrancando as ervas daninhas restantes à mão, como ela me ensinara. Primeiro, afrouxando as raízes com a ponta afiada da faca e depois puxando as plantas do solo. Já estava usando a faca havia mais de 3 meses, quando falei para Elizabeth que deixar crianças ainda não legalmente adotadas usarem facas era contra o Código de Bem-Estar Infantil. No entanto, ela não a tirou de mim. Você já foi adotada, limitou-se a dizer. E embora eu realmente me sentisse assim, sentia-me tão diferente da garota que havia chegado ali quase um ano antes, que quase todas as manhãs ficava olhando meu rosto no espelho do banheiro, procurando sinais físicos da mudança que eu sabia que tinha ocorrido. Aquilo não era exatamente a verdade. Eu ainda não tinha sido oficialmente adotada e não o seria até comparecer diante da juíza em agosto. Abrindo caminho pela multidão, cheguei ao lado de Elizabeth. Amoras? Ofereceu-me ela, passando-me uma bandeja de papel verde. Sobre uma mesa coberta por um pano vermelho, o vendedor havia disposto pilhas de vários tipos de amoras. Peguei uma da bandeja e a coloquei na boca. Era roliça e doce e manchou meus dedos de roxo. Elizabeth colocou 6 bandejas de papel em uma bolsa de plástico. Pagou e foi para a barraca seguinte. Eu a acompanhava pelo mercado quente, carregando as sacolas que não cabiam em sua bolsa de lona abarrotada. Em um caminhão de laticínios, ela me entregou um garrafão de leite. O recipiente de vidro suava. Já acabou? Perguntei. Quase. Venha, disse ela, chamando para o outro lado do mercado. Antes mesmo de ela passar pela barraca de damascos, o último vendedor que conhecíamos naquele corredor entendia onde estávamos indo. Enfiando o garrafão escorregadio debaixo do braço, corri até Elizabeth. Agarrei a manga de sua blusa e a puxei. Mas isso fez apenas com que ela andasse mais rápido. Ela não parou até chegar à barraca de flores. A mesa estava coberta de buquês de rosas. De perto, a perfeição das flores era surpreendente. Cada pétala firme e lisa, colada uma sobre a outra,
as bordas se enrolando lindamente. Elizabeth ficou parada, assim como eu, analisava as flores. Apontei para um buquê misto, na esperança de que ela escolhesse um arranjo, pagasse e se virasse para ir embora sem falar nada. Mas, antes que ela pudesse comprar qualquer coisa, o rapaz arrebatou as flores que restavam em cima da mesa e as jogou na caçamba do caminhão. Meus olhos se arregalaram. Ele não ia vender nada para Elizabeth. Observei o rosto dela em busca de uma reação, mas sua expressão era indecifrável. Grant? Falou Elizabeth. Ele não respondeu, nem sequer olhou em sua direção. Ela tentou novamente. Sou sua tia, Elizabeth. Você precisa saber disso. Ele estendeu uma lona sobre as flores. Continuou olhando fixamente para as rosas, mas suas orelhas recuaram um pouco e ele ergueu o queixo. De perto parecia mais velho. Havia pelos finos sob seu lado superior e seus braços, que eu imaginara magros, eram definidos. Ele usava apenas uma camiseta branca e a curva de suas omoplatas fazia o tecido fino subir e descer de uma maneira que me parecia hipnotizante. Você vai me ignorar? Insistiu Elizabeth. Quando ele não respondeu, a voz dela mudou, assumindo o mesmo tom que eu recordava de minhas primeiras semanas em sua casa, austero, paciente e inesperadamente irritado. Você poderia ao menos olhar para mim? Olhe para mim quando estiver falando com você. Ele não olhou. Isso não tem nada a ver com você, nunca teve. Passei anos observando você crescer de longe e tudo o que mais queria era correr até aqui e segurá-lo em meus braços. Grant prendeu a lona com uma corda, os músculos de seus braços retesados. Era difícil imaginar alguém o pegando nos braços. Difícil imaginar que não tivesse sido sempre tão forte. Depois de apertar um último nó, ele se virou. Então, deveria ter feito isso, se era o que queria. Sua voz era fria, sem emoção. Ninguém a impediu. Não, disse Elizabeth, balançando a cabeça. Você não sabe do que está falando. Suas palavras saíram num tom baixo, frisadas por uma vibração grave que em outros lares adotivos nos quais eu morara era um indício de um ataque. Mas Elizabeth não partiu para cima dele, como eu imaginei que faria. Em vez disso, falou algo tão surpreendente que Grant girou o rosto na minha direção, seus olhos encontrando os meus pela primeira vez. Vitória vai fazer um bolo de amora, sussurrou ela. Você deveria aparecer lá em casa.